Abra comigo nesta noite em 2 Crônicas, capítulo de número 24. Nós leremos do versículo de número 15 ao versículo de número 19. Estas palavras, essa narrativa a respeito do rei Joás e do sacerdote Joiada. Estas palavras, versículo de número 15. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem a Israel e para com Deus e a sua casa. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e aos ídolos. Então, por causa desta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, enviou profetas entre eles, para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. O título desta mensagem nesta noite é: não se pode entrar no céu com uma fé emprestada. Se você é alguém que está na igreja já há muitos anos, uma pessoa talvez que iniciou a jornada na religião desde a infância, como uma criança, levada pelos pais, por algum membro da família, pode ser que, como eu, você tenha iniciado a tua jornada de conhecer a Deus, de conhecer as coisas de Deus, juntamente com outras pessoas que iniciaram também na mesma época, talvez na mesma igreja, não necessariamente na mesma igreja, mas com pessoas que iniciaram a jornada, que largaram juntos com você na mesma época. Mas pessoas que em um determinado momento de suas vidas, que em um determinado momento dessa jornada de buscar a Deus, de conhecer a Deus, abandonaram completamente a fé e a busca por Deus. Talvez você seja uma dessas pessoas, como eu, muitos são, que começaram a jornada em busca a Deus, junto com muitas outras contemporâneas de você, talvez da mesma idade próxima. Pessoas que posteriormente vieram abandonar os caminhos de Deus, virar as costas para a palavra de Deus e já não mais buscam o Senhor. E quando, queridos amigos, uma pessoa deixa os caminhos de Deus, mesmo indo embora essa pessoa talvez antes não tenha nascido de Deus, quando esta pessoa é alguém que você conhece, alguém com quem você conviveu por alguns anos, alguém com quem você nutriu amizade, compartilhou das coisas do Senhor, isso é um motivo de profunda tristeza, é um motivo de grande desânimo e tristeza espiritual, quando alguém que você conheceu, que iniciou a jornada em direção a Deus com você, e você nutriu amizade com essa pessoa abandonou os caminhos de Deus. Porque para você que experimentou a conversão, a fé em Jesus Cristo é algo que você alegremente daria a sua vida por ela, entregaria por inteiro a sua vida por esta fé que transformou a sua vida, uma fé real, uma experiência verdadeira com o Senhor. E imaginar que uma pessoa, por um prato de lentilhas, assim por dizer, ou um pedaço de pão, deveria deixar o Senhor e virar a sua costa para o Deus verdadeiro, é algo difícil de assimilar e de aceitar. E quando você vê isso acontecer, você começa então a se questionar a respeito daquela pessoa, se na verdade tudo que ela conheceu lá atrás não foi simplesmente uma fé emprestada. Se essa pessoa não foi nada mais do que um mero homem ou mulher institucionalizado na religião, e chegou um momento em que ele rompeu com essas barreiras, que já não lhe interessava mais porque não estava em seu coração, e assim virou as costas e seguiu a sua vida por este mundo. E, queridos amigos, nesta passagem das Escrituras aqui diante de nós, há um exemplo de uma pessoa que ilustra exatamente isso que eu acabei de descrever. Alguém que veio a virar as costas para o seu Deus, tendo sido criado na admoestação e na disciplina do Senhor, Deus Jeová, o Deus de Israel, e o seu nome aqui é Joás, um dos reis de Israel. Joás começou a reinar em Jerusalém com meros 7 anos de idade. Neste período, depois do rei Salomão, você se recorda que Israel tinha sido dividido
separado por brigas, não, em dois grupos. O nome Israel se referia à parte norte, e a parte sul, onde estava Jerusalém, era Judá. A capital de Israel, Samaria, e a parte sul era Judá, com a capital em Jerusalém. E este homem, Joás, ele veio a reinar em Jerusalém, em Judá, com meros 7 anos de idade. Mas quando você começa a ler sobre esse rapaz que cresceu no conhecimento de Deus, no temor e na disciplina do Deus verdadeiro, você começa a ler sobre a vida dele nesse capítulo de número 23 e 24, nessa narrativa, há muito aqui que recomenda ele como um verdadeiro crente em Deus. As coisas que ele diz, as coisas que ele faz, sua amizade com o sacerdote Joiada, você vê isso. Há muita coisa que o recomenda e que diz, ele é um crente em Deus, ele realmente crê em Deus, ele tem um relacionamento com Deus. Mas logo, seguindo a narrativa, você logo descobre que a fé em Deus dele é uma fé emprestada, não é uma fé pessoal, não é uma fé experimental, mas uma fé emprestada de Joiada. Que passagem bela, não é? Que passagem, na verdade, encorajadora em seu início e triste, trágica em seu final. Que alguém que mostrou tanto zelo por Deus, tanta paixão pelo povo de Deus, pelas coisas de Deus, devesse terminar os seus dias adorando imagens de barro, ídolos nos bosques, se prostrando diante da criação. Bem, talvez você se pergunte nesta noite, por que, pastor, esta crônica, esta narrativa foi registrada aqui na Bíblia? Por que ela está aqui? Um livro, não é? Que no final das contas, é um livro que tem como propósito ensinar como encontrar a Deus, como buscá-lo, como conhecê-lo, como ser salvo. Por que essa narrativa estranha está aqui sobre reis, sobre feitos, sobre atos, registros? Bem, é exatamente por essa razão. Que o registro da vida deste rei Joás foi colocado aqui, embora muitas coisas foram feitas por outros reis e mesmo por Joás, mas esta breve narrativa foi incrustada aqui pelo Espírito para todas as épocas, todos os homens, para servir como um modelo e um exemplo para nós fazermos hoje um autoexame espiritual, um exame de nossa experiência, de nossa fé, se a nossa fé é uma fé real, viva, experimental, ou se a nossa fé nesta noite é uma mera fé emprestada, tomada emprestada de alguém. E se você, meu amigo, vier a descobrir, conforme nós seguimos, trazendo a elucidação desse texto aqui na Palavra de Deus, se você vier a descobrir que você, como assim por dizer, se encontra nesta noite com os teus pés nos sapatos de Joás, a intenção desse texto não é para que você se sinta um náufrago, uma pessoa completamente desolada, mas essa é uma oportunidade para você fazer um autoexame espiritual diante do Senhor que te vê aqui, neste momento, conforme você ouve este exemplo colocado aqui pelo Espírito Santo para um autoexame espiritual. Então, se descobrindo como um Joás, você possa a partir de agora garantir que você busque uma verdadeira experiência com Deus de conversão e receba dele uma fé sincera, uma salvação segura e possa terminar os teus dias com a mesma fé que você recebeu no início. É por isso que esse texto está aqui diante de nós e é por isso que eu trago a sua consideração. Bem, a pergunta diante de nós a ser marcada e guardada é a minha fé, é a sua fé, uma fé genuína ou uma fé emprestada? Bem, há 3 lições profundas a serem observadas aqui nesse texto, nesta narrativa, dos versículos 15 ao versículo de número 19. E a primeira lição, que essa narrativa nos informa, é uma lição óbvia. Eu não estou impondo esta lição sobre o texto, eu estou retirando dela. Você pode perceber isso aqui. Esse é o objetivo do Espírito ao narrar esse texto. A primeira lição que nós aprendemos aqui é a seguinte: que todos nós, cada um de nós aqui nesta noite, nós nos beneficiamos do exemplo e da influência de pessoas piedosas em nossa volta. Eu creio que cada um de nós aqui nesta noite pode levantar a mão e contar 1, 2, 3 ou várias pessoas que nos motivaram pelo seu exemplo a sermos os indivíduos que nós somos hoje.
Cada um de nós é beneficiado pelo bom exemplo, por um modelo exemplar de alguém. E cada um de nós, eu tenho certeza, pode levantar a mão e dizer que há muito do que nós somos por causa de um exemplo de alguém. Sejam pessoas na igreja, sejam pessoas a respeito de quem você leu em biografias cristãs. Nós devemos reconhecer este fato, que muitos de nós aqui, de fato, nesta noite, somos o que nós somos por causa da influência que outras pessoas tiveram na nossa formação, mesmo ainda hoje. E é isso que nós vemos acontecendo aqui na vida do rei Joás. A influência deste homem piedoso em sua vida, no caso de Joás, foi a pessoa que mais lhe influenciou, foi o sacerdote Joiada. Nós lemos nos primeiros 2 versículos do capítulo de número 24, observe comigo. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Zíbia de Berseba, uma cidade ao sul de Judá. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, observe, todos os dias que viveu o sacerdote Joiada. Atente para este homem Joiada. Esse é o nome dele. Observe ele. Ele foi um exemplo para Joás. Joiada moldou moralmente, espiritualmente, a conduta do rei Joás. Ele o trouxe para dentro da sua casa com meros 7 anos de idade. Joiada era um sacerdote em Israel. Um daqueles homens que descenderam não somente da tribo de Levi, mas diretamente de Arão e os seus filhos. Ele era responsável diante de Deus pelos sacrifícios no templo e pela religião. Esse era Joiada. Ele falava da parte de Deus ao povo. Ele era um herói da fé. Nós lemos a respeito disso, sobre ele, em toda essa narrativa. Ele era um herói da fé em Deus no meio do seu povo. E nós lemos que ele foi enterrado, veja você, entre os reis de Israel, na cidade de Davi. Cidade de Davi não é Jerusalém apenas. É um composto forte dentro de Jerusalém, onde Davi morava. E ali naquele lugar, dentro de Jerusalém, havia um cemitério onde os reis eram enterrados, somente reis. Mas Joiada, o sacerdote, foi enterrado junto com os reis por causa da sua fé, por causa do que ele fez em Jerusalém. Observe o versículo de número 15 deste capítulo de número 24. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias, era da idade de 130 anos quando morreu, e o sepultaram na cidade de Davi, naquele lugar especial em Jerusalém, com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e sua casa. Ele era um herói da fé em Israel, um herói entre o seu povo. E para nós apreciarmos a importância desse homem, desse sacerdote, o que o Joiada fez, nós precisamos voltar a narrativa um pouco. Volte-se comigo para o capítulo de número 17. Porque o capítulo 17, ele começa a falar sobre o 4º rei em Judá. O 4º rei, sobre um grande rei. Esse foi o rei Jeosafá, capítulo 17, versículo de número 20. Versículo de número 12. Cresceu, pois, Jeosafá grandemente em extremo e edificou fortalezas e cidades de provisões em Judá. Foi o 4º rei de Israel. Um homem de grande exemplo. Nós lemos sobre isso. Mas após o reinado de Jeosafá, passou-se um período de 16 anos de decadência espiritual em Israel e em Judá. E o rei que substituiu Jeosafá foi o seu filho Jorão. Veja, Jeosafá reinou por 25 anos. Eu gostaria muito que você atentasse para isso. Parece uma narrativa histórica, não espiritual, mas é. Observe, Jeosafá reinou por 25 anos em Israel, capítulo 17, nós vimos aquele versículo. E ele é referido aqui como um exemplo sólido de fé. Você se recorda talvez da grande oração de Jeosafá, não é? No meio da angústia, como ele clamou ao Senhor, capítulo de número 20, versículo de número 12, essa grande oração de Jeosafá, no meio da tribulação: nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Quantos de nós não têm orado esta oração de um homem piedoso no meio de situações em que não podemos responder? Os nossos olhos, Senhor, estão postos em Ti. A oração de um homem regenerado, a oração de um homem que dependia do Senhor. Ele foi um grande herói também em Israel, 25 anos reinando ali. Mas após o reinado de Jeosafá, um período de 16 anos de decadência espiritual,
toma lugar em Judá. E o rei então que vem substituir Jeosafá é o seu filho Jorão. E Jorão reinou por 8 anos. E para garantir, veja Jorão, para garantir o seu reino, ele assassinou todos os seus irmãos, filhos de Josafá, para que ninguém ameaçasse o seu domínio real, nenhum descendente do rei. E nós lemos a respeito de Jorão, que ele andou nos caminhos de Acabe, marido de Jezabel. E quando um rei, uma pessoa, um profeta, é dito no Antigo Testamento que tal pessoa andou nos caminhos de Acabe, é a mesma coisa de dizer no Novo Testamento Judas, alguém que traiu o seu povo, alguém que traiu a religião, alguém que se entregou por bens materiais e virou as costas. Essa é uma pessoa que anda segundo os caminhos de Acabe e Jezabel. E nós lemos que Jorão andou assim. E depois de Jorão nós lemos que reinou Acasias, seu filho, somente por 1 ano. Um homem tão maligno quanto Jorão. Um homem que seguiu também nos caminhos de Acabe, nos diz o capítulo 22. Mas isso não foi o pior, amigos, porque a mãe de Acasias, chamada Atalia, siga comigo a narrativa, a mãe de Acasias, Atalia, tomou o lugar de seu filho, Acasias, e nós lemos no capítulo 22, no versículo de número 10, estas palavras: vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Que palavras tão terríveis! Ela não estava, veja, na linha real de um herdeiro da coroa. Ela basicamente conseguiu assassinar todos os filhos de Acasias. Ela assassinou todos os seus netos, na verdade, ao não ser um filho. O último filho de Acasias, uma única criança que sobreviveu à chacina de sua avó, o último filho nascido ali. E como este jovem, este menino se desenvolveu, e nós estamos chegando a Joás agora. Capítulo 22, versículo de número 11. Como ele foi preservado, capítulo 22, versículo 11. Porém, Jeozabete, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e os pôs com sua ama na câmara dos leitos. Assim Jeozabete, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. Foi assim que ele foi preservado. Versículo 12. E esteve Joás com eles 6 anos, escondido na casa de Deus, dentro do templo. E Atalia reinou sobre a terra. Oh, queridos amigos, foi assim que Deus o preservou. E aqui mais uma vez está este homem Joiada, um herói da fé, um homem que temia Deus, um homem que amava Deus de todo o seu coração. Ele entra novamente nessa narrativa. Foi a esposa de Joiada quem tomou e escondeu aquela pequena criança com compaixão e por entendimento, sabendo que aquele menino seria o último descendente da tribo de Davi, segundo a promessa que Deus deu a ele, que de Davi deveria vir o Messias e reinar sobre o seu trono. Ela cria em Deus, ela conhecia a palavra de Deus. A esposa de Joiada preservou aquele pequeno menino dessa chacina e o escondeu em sua casa, na casa do sacerdote Joiada, que ficou ali por 6, 7 anos sendo criado, sendo ensinado, sendo formado nos caminhos do Senhor, sendo protegido. E então a narrativa entra no capítulo 23, onde é descrito os atos heróicos de fé desse sacerdote. No versículo 1, nós lemos então que ele começa a restaurar as coisas. Porém, no 7º ano, Joiada, o sacerdote, se animou, isto é, tomou coragem, e tomou consigo em aliança os chefes de Sem, Azarias, filho de Jeroão, a Ismael, filho de Joanã, a Azarias, filho de Obed, a Amazias, filho de Adaías, etc, etc. E estes percorreram a Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes do país de Israel e vieram para Jerusalém. Eles irão coroar o pequeno menino Joás. Veja a coragem deste sacerdote Joiada. Veja o que ele está fazendo aqui. Não é incrível? Ele toma coragem, nos diz o texto. Ele diz: este descendente é o descendente de Davi, e essa mulher maligna, iníqua, assassina, está no trono de Davi. Depois de 6 anos, ele toma coragem e começa a lidar com os sacerdotes, com os levitas, ele é o sacerdote, e com os príncipes descendentes de Davi, para dizerem: veja aqui,
A descendência de Davi não foi extirpada da terra. Há um menino, e ele está comigo, e ele está em minha casa, e ele é o rei. Não é uma coragem tremenda? Você precisaria apenas de um dedo duro para contar a Atalia o que Joiada estava fazendo, e ele morreria e seria destruída toda a sua família. E muito mais do que isso, ele reúne os príncipes e os levitas, dizendo: o rei está comigo, chegou a hora, vamos em frente. Você precisaria só de uma pessoa para delatá-lo, aquela mulher maligna, Atalia, e ele ser trucidado. Quantas consequências, não é? Quantas consequências não teria experimentado? É hora de restaurar o reino do Senhor, e mais uma vez ele põe a sua vida em risco. Sem dúvida, aquele sacerdote foi um herói da fé em Deus, e no versículo 23 ele tomou ânimo, isso depois de 16 anos, porque você se recorda o filho de Atalia, um ímpio espiritual em Jerusalém, e esse sacerdote sozinho trouxe Jerusalém de volta ao caminho do Senhor, e logo na sequência nós lemos como ele iniciou uma reforma religiosa no templo, destruindo os ídolos, restaurando a adoração a Deus. Por que eu estou me demorando aqui, meus amigos? Para afirmar este ponto da lição espiritual primeira aqui. Nosso interesse é Joás, mas para evidenciar que a primeira lição que este texto inspirado nos ensina é que em nossa vida, em nossa jornada, nós experimentamos da influência benéfica de pessoas piedosas, de pessoas que são modelos exemplares de Deus em nossa vida. Foi este crente, este indivíduo Joiada, que entrou na vida de Joás e tornou-se uma grande influência em sua vida para o bem. E ele se tornou um companheiro de Joás, o rei, na condução do reino, seu tutor espiritual no caminho do Senhor, uma poderosa influência na sua vida. Observe, por exemplo, o capítulo 24, versículo de número 2. Nós vemos que Joás, sob a influência de Joiada, capítulo 24, versículo de número 2, fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que viveu o sacerdote Joiada. Que influência, não é? Que influência de Joiada sobre a vida de Joás. Pessoas, queridos amigos, como Joiada, o sacerdote, são dons, dádivas de Deus para a sua igreja, para o povo de Deus, como os reformadores do passado, não é? Como qualquer pastor fiel ao longo da história, em períodos de treva espiritual no arraial de Deus, que possui um profundo respeito por Deus, um profundo amor por Deus. Pessoas que disseram em determinado momento: é suficiente, nós vamos restaurar a adoração a Deus e colocar para fora os ídolos deste mundo, e uma adoração dirigida a Ele, e Ele será honrado, custe a nossa vida. Homens que levantaram a bandeira da sola Escritura, da verdade de Deus, pessoas que disseram isso e se levantaram pelo exemplo a restaurar o culto de Deus, que nadaram contra a maré, que arriscaram sua reputação a ser pichada e lameada e denegrida, pessoas que levantaram o nome de Cristo outra vez, o seu evangelho, e não somente entre pastores e líderes. É o mesmo em nossa vida, não é? É o mesmo em nossa vida. Há muitas vezes, em uma família, em uma classe da universidade, da escola, no local de trabalho, na firma, indivíduos assim, que têm profundo respeito por Deus, profundo amor por Deus, pelos seus preceitos, pelos seus atributos, pelo exemplo. Pessoas que assim, por um bom exemplo, dão testemunho. E é possível que muitos de nós aqui tenham que encarar o fato que nós somos o que somos por causa do exemplo de indivíduos que causaram um profundo impacto para o bem em nossa vida. Talvez no caso de alguém aqui nesta noite tenha sido um avô piedoso, crente em Jesus Cristo, cuja fé diante de você era como uma rocha firme, e você, encorajado por ele, pelo seu testemunho, entrou no caminho da justiça, seguindo o bom exemplo de piedade do teu avô. Talvez para alguém aqui foi uma mãe piedosa, uma mãe temente ao Senhor, que amava o Senhor, ou um pai piedoso, ou mesmo um irmão, uma irmã biológica mais velha, talvez uma tia, talvez um primo mais velho, um crente verdadeiro no Senhor, e conforme a fé daquela pessoa brilhava diante dos teus olhos e constrangia a tua consciência, também aqueceu a tua frieza
e você se tornou zeloso com as coisas de Deus e com a igreja de Deus, e em buscar, em voltar a tua mente, a tua vida para o Senhor? Será que você consegue olhar para trás nesta noite e ver alguma dessas influências em tua vida? E lembrar de uma, duas ou mais pessoas joiadas em tua vida, por quem você é agradecido a Deus que houvesse essa pessoa que entrou no meu caminho e te ajudou a ser o que você é hoje. Isso é muito bom, não é? Isso é uma grande bênção de Deus. A maneira, na verdade, como Deus deseja que o seu conhecimento seja passado para frente. Que todos nós, queridos amigos, sejamos modelos de respeito, de amor pelo Senhor, para o bem da nova geração. Isso é maravilhoso. Nós devemos ser agradecidos. Se olhando para trás, nós vemos pessoas que de fato, por um breve momento, um período mais longo, foram influência em nossa vida, encorajando vida de oração, encorajando conhecer a doutrina da fé, estudar as doutrinas, ser liberto do erro, encorajando a humildade e o amor pelo corpo de Cristo. E a ensinabilidade, isto é, ser uma pessoa ensinável, não dura, não orgulhosa, uma pessoa admoestável, ser um marido cristão sólido, uma esposa cristã santificada, madura. Que bênção, que bênção. Alguns desses indivíduos, eles já passaram para a eternidade, e eles estão agora com o Senhor, e você vive com memórias benditas destes joiadas em tua vida. Como joiada que fez o bem para Israel, para com Deus, para com a sua casa, o seu templo. Bendito seja o Senhor por pessoas assim em nossa vida. E essa é a primeira lição preciosa que nós extraímos daqui. E o Espírito de Deus colocou aqui isso nessa passagem para o nosso encorajamento. Bem, nós precisamos nos concentrar nesses versículos 15 a 16. Mas há uma segunda séria lição que nós aprendemos aqui nesta passagem também. E é o fato de que, apesar destes modelos exemplares de piedade cristã, é bem possível para você e eu seguirmos este modelo, veja você, com uma fé emprestada deles. Aqui está o grande perigo e aqui está a segunda lição importante. É bem possível que você esteja, eu tenha aqui, até aqui, seguindo o modelo exemplar destes homens e mulheres com uma fé emprestada, tomada emprestada deles. Aqui está a nossa questão mais uma vez. É a tua fé uma fé emprestada? E com frequência, uma pessoa revela que tem uma fé emprestada quando aquela pessoa que serviu de exemplo para ela, para ele, de modo exemplar cristão, já não mais está ali. Com muita frequência uma pessoa revela que tem uma fé emprestada quando aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe, aquele avô, aquele tio que lhe serviu de exemplo e modelo cristão por alguns anos, já não mais está ali. Ao ponto de a pessoa gradativamente então, a fé e os valores que ele e ela havia tomado emprestado daquela pessoa, porque ela não mais está ali, esses valores de fé entram em colapso ou esfriam completamente aos poucos, ao ponto de a pessoa gradativamente se afastar completamente dos caminhos do Senhor, ou permanecer ali como uma pedra fria e morta no templo da religião, morta na instituição. E é exatamente isso que nós vemos acontecer com Joás, capítulo 29, versículo 24, versículo 17, versículo de número 18. Essas palavras tão tristes. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então, por causa desta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e sobre Jerusalém. Não são tristes, trágicas essas palavras? Joás deixou os caminhos do Senhor, Joás deixou a casa, o templo de Deus. Que narrativa triste, especialmente, querido amigo, quando você se recorda que na narrativa o zelo que ele mostrou por consertar a casa de Deus, o templo de Deus que agora ele abandona, restaurar a adoração. Veja o versículo versículo 6 do capítulo de número 24. E o rei chamou, esse é Joás,
o rei chamou o sacerdote Joiada, o chefe, e disse-lhe: por que não requereste dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o tributo que Moisés, servo do Senhor, ordenou à congregação de Israel para a tenda do testemunho? Parece que ele está irritado, né? Homem, o que está acontecendo? Chama os homens, começa a construção, vamos em frente, a casa de Deus precisa ser completa. Parece que é uma irritação, um zelo, um desejo de ver a obra seguindo em frente, e de repente, abandonando a casa de Deus e se prostrando como um animal diante de ídolos no bosque. Não é trágico, não é triste. Essa não é uma narrativa de 3.000 anos atrás, uma história de um livro com páginas amareladas para você voltar para casa e dizer: aprendi mais uma história. O Espírito de Deus registrou isso nesse livro vivo para você e para mim fazer um exame de nossa consciência nesta noite. Agora, queridos amigos, nós lemos que alguns príncipes vieram a Joás. Imagina este Joás hoje, vivendo no século 21, vestido como aí um senador, o que quer que seja, um vereador, um prefeito de uma cidade. Nós não sabemos o conteúdo desta conversa do prefeito com os vereadores, do rei com os príncipes, mas claramente foram argumentos e propostas que apontaram em direção aos ídolos, ao caminho da apostasia. E esse homem que parecia zeloso pela glória de Deus abandona o templo de Deus, abandona a obra do Senhor e abandona o próprio Deus e começa a servir ídolos. E ele leva a sua família e o seu povo nesse caminho, e por isso o julgamento de Deus cai sobre o povo de Judá, quão triste, quão trágico. Mas como eu mencionei, você não precisa ser um cristão religioso por muito tempo para perceber que este não foi somente o caso de Joás, porque em cada geração, em cada país, em cada cultura haverá indivíduos que na igreja pareciam ser grandes promessas, jovens, rapazes, mulheres, pessoas zelosas, ativistas, fazendo tudo, envolvido, pessoas que tinham uma boa resposta nas dificuldades, que desciam para o evangelismo, interessados na fé, interessados na doutrina, interessados na comunhão, e então, em determinado momento, abandonaram tudo. Quão doloroso, quão triste, trágico isto é. Somente agora, esta semana, depois de 23 anos, eu tive contato com amigos da adolescência em uma igreja onde eu frequentei por 8, 9 anos. Pessoas da minha idade próxima, 3 anos a mais, 3 anos a menos. Éramos ali um grupo grande, 12, 15 adolescentes, mais ou menos da mesma época, começando juntos, muitos filhos de pastores, de diáconos. E de repente veio ao meu conhecimento, por meio dessa página do Facebook, sobre estas pessoas. E para a tristeza, aquele sentimento triste quando você olha nessas páginas e vê a vida de uma pessoa, não sei se você já sentiu isso, parece que esses canais trazem mais tristeza do que alegria. Está ali aquela moça, filha de um pastor, com quem nós cantávamos no coral, conduzimos a EBD evangelística, e aquele rapaz que distribuiu os folhetos junto, e aquela outra moça bebendo, tatuado, xingando, protestando, criticando a Bíblia, procurando as pessoas do mesmo sexo, 3, 4, 5, 6, 7. Ali está a nossa foto junto, 12 jovens na porta da igreja, e você pode contar desses 12, 2 que permaneceram nos caminhos do Senhor pela misericórdia de Deus. Você não precisa passar muito tempo na igreja para entender que este não é o caso somente deste rei Joás, mas em cada igreja, em cada família aparece, em cada geração, haverão pessoas que eram tão promissoras no início, tão envolvidas no início, para logo depois que entraram na vida adulta, virarem as suas costas e se tornarem exatamente o oposto espiritual daquilo que era 15, 20 anos atrás. Mas não somente indivíduos, queridos amigos, pastores também, líderes, que em determinado momento começaram a falar contra aquilo que eles claramente ensinavam da palavra de Deus, exatamente o oposto. Agora, recentemente, ouvimos a respeito de um pastor, nos Estados Unidos, que escreveu um livro famoso aos menos 23 anos de idade sobre a vida casta antes do casamento, escolher
o Senhor escolhera ele, promovia santidade e ensinava. E este homem agora, ele veste uma camisa homossexual, vai para uma parada gay, e você não se surpreenderá e se chocará se descobrir logo logo que talvez ele possa ser um desses por ter alimentado em seu coração por toda a vida. Mais comum, na verdade, do que isso, é quando um jovem, uma jovem, muda de cidade e agora já está longe dos seus pais, longe daquela igreja em que cresceu, passou um número de anos, e algum tempo depois você ouve que ele não mais anda nos caminhos do Senhor, de temor a Deus, de buscar o Senhor com o povo de Deus. E você se pergunta se tais pessoas realmente abandonaram a fé. E você pergunta: o que aconteceu com fulano, que mudou para aquele outro país, aquela outra cidade, ou que está no novo bairro, em algum outro lugar? O que aconteceu? As pessoas dizem: bem, eles perderam a fé. Mas nós precisamos fazer uma pergunta bastante honesta: eles perderam a sua fé, ou eles viveram até ali de uma fé emprestada? E, queridos amigos, há algo muito sério aqui. Enquanto nós estivermos vivendo próximo desses joiadas exemplares para a nossa vida, enquanto eles estiverem aqui, nós devemos nos perguntar com seriedade e honestidade: é a minha fé atual nesta noite uma fé verdadeira e genuína, uma fé pessoal, verdadeira fé, ou eu estou seguindo o meu pai, ou eu estou seguindo o exemplo da minha mãe, do meu avô, do meu tio, eu estou seguindo o exemplo deles, eu estou admirando e respeitando esses indivíduos por respeito à memória deles, eu continuo na igreja, mas eu sou uma pedra morta nesse templo e o pecado me domina. É a minha fé uma fé verdadeira, uma experiência de uma vida transformada, ou uma fé tomada emprestada de alguém? É ela real em tua vida? Porque se você fizer esta pergunta agora, neste culto, fizer a si mesmo, se você não fizer, isto é, e deixar o tempo passar, então, querido amigo, será tarde demais, quando os joiadas estiverem longe, tiverem partido para a eternidade. Mesmo nesta noite, ouvindo estas coisas, faça-se esta pergunta: é a minha fé uma fé emprestada? Você realmente crê no Senhor? Querido amigo, você realmente crê no Senhor? Você crê que Ele vê todas as coisas? Crê mesmo? Você crê que você deve tudo a Ele? É Ele real em tua vida? Deus real? Você realmente crê que o que Ele é, o que Ele diz que vai fazer, Ele faz? Você crê que Ele é aquilo que Ele diz ser? Essas são perguntas a serem feitas. Você de fato, responda essa pergunta: você crê que Ele conhece todas as coisas, a tua vida em detalhe, que conversão é algo real, e que Ele opera para o bem de todos? De fato, Ele opera para o bem de todos aqueles que o amam. Você crê nisso? Através de todas as coisas Ele opera para o bem. Você realmente crê nisso? Eu te pergunto. Ou é você alguém que no meio de alguma provação, dificuldade na vida, alguma dificuldade séria, alguma enfermidade, não ter acontecido aquilo que você esperava, um acidente sério, a morte de alguém amado, um roubo, uma violência, o que quer que seja que você experimenta, então você se torna uma pessoa amarga. Você crê que Ele opera todas as coisas para o bem? Ou quando alguma coisa dessa acontece, você se torna uma pessoa amarga no íntimo? Se há um Deus, por que Ele permite que essas coisas acontecem comigo e com as pessoas que eu amo? São esses momentos que revelam uma fé emprestada. E assim, você talvez continue na igreja, mas em tua alma, uma dúvida começou a crescer, começou a se formar. Uma dúvida concernente à questão de que se Deus realmente Ele está envolvido na história, Ele sabe, Ele cuida, como poderia Ele permitir essas coisas? Acaso Deus realmente está envolvido na história? Acaso Ele é poderoso de fato? Ele se envolve, se interessa com a vida das pessoas? Você crê na narrativa bíblica da redenção? Que Deus tornou-se um homem perfeito? Você crê nisso? Que Deus, um homem, você crê nisso?
Não é isso absurdo para você? E tomou a tua culpa, a culpa de nossos pecados, e tomou o meu lugar, a minha posição naquela cruz, para pagar o preço completo da minha culpa, e pagou tão completamente que Deus o ressuscitou, tendo aceito o seu sacrifício, e agora está sentado à direita de Deus, e Ele voltará. Você crê nisso? É real isso em tua vida? É isso real para você, de tal maneira que você pode dizer dentro do teu coração: eu não preciso de nenhum outro argumento. É suficiente saber que Ele morreu por mim. É suficiente saber que Ele morreu no lugar de um pecador como eu. E a redenção que Jesus Cristo alcançou foi por mim. E eu vejo ela em minha vida. Você honestamente crê que esse Deus que você adora, um dia Ele te trará a sua presença? Você crê nisso? Você crê de fato nisso? Um dia Ele te trará a prestar contas da tua vida e a falar, explicar para Ele. Prestar contas. Você crê nisso, amigo? De fato, crê mesmo? É real essa tua fé? Quando você está sozinho no teu leito e a tua mente está livre ali no travesseiro, é escuro, todos dormem, livre para pensar o que você deseja, isso vem à tua mente: um dia eu irei prestar contas a Deus de tudo que eu sou, de tudo que eu fiz. Isso acontece. Você crê nisso? Muitas pessoas não acreditam nisso. Elas têm dúvidas e elas escondem essas dúvidas em sua alma, porque não seria correto, não é? Elas pensam, não seria correto expressar que eu tenho uma incredulidade, não seria religiosamente correto, politicamente correto, até o dia em que aqueles modelos espirituais não estão mais ali e as verdadeiras cores da pessoa aparecem. Aquela descrença que estava na alma vem à superfície e eles vão embora. E eles estagnam na vida cristã, e as pessoas dizem: eles perderam a fé. Não, eles não perderam a fé. Eles nunca tiveram uma fé pessoal. A sua fé era uma fé emprestada. Foi a fé de joiada. Foi a fé daquele parente exemplar, daquela mãe, daquele tio, daquele pai, daquele amigo próximo. E tristemente, queridos, quando ele se foi, aqui está o verdadeiro Joás, depois de 47 anos, que sempre foi. E tristemente muitos, quando tomam esse caminho, eles destroem a si mesmos, destroem suas famílias e tantas coisas ao seu redor. Mesmo o corpo de Cristo local é escandalizado. É a sua fé, uma fé emprestada nesta noite. E a terceira lição que nós aprendemos aqui é sobre a grande, grande graça de Deus, a imensa graça de Deus. Nós aprendemos que Deus, veja você, Ele deliberadamente, propositadamente, Ele põe barreiras no caminho da descrença. Essa é a graça e a misericórdia de Deus. Ele faz isso de tal maneira que a pessoa não consiga seguir naturalmente o seu caminho da incredulidade, sem que primeiro sua consciência lhe constranja, lhe adverta ao longo de todo o caminho. E Ele coloca essas barreiras tão firmes diante de cada um de nós na consciência, que para pessoas seguirem adiante em sua incredulidade, eles precisam arrancar isso do caminho propositadamente. É assim que Deus faz com misericórdia. E é isso que nós vemos no caso de Joás, versículo de número 19, do capítulo de número 24. Porém enviou Deus profetas entre eles, para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Em caso você queira ouvir um desses profetas falar, versículo 20... E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo. Eles disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Porque você tem se afastado do povo de Deus? Porque você já não adora mais a Deus? Porque você está se entregando por esta busca material, essa carreira, esse pecado? Deus envia mensageiros. Ele põe barreiras no caminho da queda, da destruição espiritual. Essa é a graça de Deus. E essa é a terceira lição: a misericórdia, a bondade, a graça de Deus. Que uma pessoa
antes dela começar a ir ao morro abaixo da incredulidade do pecado, a sua consciência não ficará em silêncio. Deus com frequência envia, não é, situações, pessoas para falar com aquela pessoa. E o que começa a acontecer muitas vezes, eu tenho observado isso, tristemente, é o endurecimento do coração da pessoa, de tal maneira que tais indivíduos se tornam irritados. Não fale comigo sobre isso, me deixe em paz. Já vem com essa conversa sobre Deus de novo. Você é um santinho, acha que é melhor que os outros, e coisa mais, e coisa mais. Não é triste? Você tenha chegado a esse ponto espiritualmente. Será que isso é correto que seres humanos se tratem dessa maneira? É assim que seres humanos devem se comportar uns com os outros e se trancam para não ouvir a voz de amor, vozes que se importam com você, para te falar sobre o caminho que você está seguindo. É um caminho errado. Pergunte-se a si mesmo, querido amigo, que pessoa você conhece que foi por esse caminho? E agora você vê na vida dela, será que você vê na vida dessa pessoa alegria, vigor, amor? E diga, você consegue enxergar isso nela? Não. E no lugar de responder racionalmente às pessoas, é mau temperamento que se manifesta. Deus é um Deus de amor tão grande. Ele provê tantas maneiras para que a consciência diga: pare, este caminho parece de vida, mas é um caminho que conduz aos caminhos de morte. Será que eu estou me dirigindo a algum amigo aqui nesta noite? Você começou a duvidar de doutrinas sérias, verdades sérias, do caráter de Deus, mas você esconde isso no coração e deixa isso crescer. Talvez você tenha começado a se indulgir em algum pecado específico. Você tem buscado a Deus, mas esse pecado está te traindo mais e mais para longe dele. Muitas vezes a luz reveladora de Deus te alcançou lá no íntimo da tua consciência, revelando a tua incredulidade, trazendo isso à superfície da consciência. Não duvide que foi Deus quem fez isso. Foi Ele, sim. Ele está dizendo: volte agora enquanto há tempo. Se você continuar nessa trilha, ela te conduzirá ao julgamento. Retorne, retorne, volte ao teu Deus, continue buscá-lo até encontrar certeza, uma resposta de paz e perdão, vida eterna. Deixa-me perguntar outra vez: é a tua fé nesta noite uma fé emprestada? É tudo que você tem? Uma fé tomada emprestada, ó, que o Espírito de Deus possa produzir em você nesta noite, pela obra de regeneração, uma nova vida. Somente você pode responder essa questão nesta noite, meu querido amigo. Seja sério. Você não precisa agradar o pastor, teu amigo, tua esposa, teu marido que vai à igreja. Essa é uma questão entre você e Deus, é inferno ou vida. Será que você vai brincar com isso até o final? Sacuda essa religião. Responda essa pergunta: é a minha fé verdadeira resultado de uma conversão ou uma fé emprestada de alguém que por respeito eu a mantenho, embora não há fruto de vida dentro de mim? Meu apelo a você é que, se você começou a alimentar dúvidas sérias, pecados, não espere que joiada saiam da tua vida. Lide com isso agora, converse com um irmão mais maduro, com seu pastor, e diga: eu não consigo identificar esta vida que o Senhor Jesus disse em sua palavra dentro de mim. Essa nova vida, que rios de água viva fluiriam e jorrariam, eu não identifico isso dentro de mim. Me ajuda a entender. Pergunte, não esconda essa incredulidade. Procure um irmão, um joiada mais próximo. Rogue ajuda sobre o que é conversão. Enquanto ele está ali em tua vida, você não sabe o dia de amanhã, querido. Pode ser que alguma coisa aconteça e você se veja do outro lado do mundo fazendo alguma coisa, um tratamento, e fique por lá e termine a vida lá. Nós achamos que as coisas seguem como um trilho de trem, não é? Não, a vida não é assim. De repente, tudo muda em poucas horas, em poucos dias. Traga essas questões. Não esconda. Há um pecado te dominando e você cessou de buscar a Jesus Cristo para a salvação. Você está na igreja há tanto tempo. Há alguma dúvida ou incredulidade que está se tornando maior e maior? O amor de Deus é tão grande, a sua compaixão, Ele é especializado em curar o coração quebrantado. Você pode vir a Ele como você está. Você pode mesmo orar a Ele: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade.
Veja, até isso. Você pode vir como você está, como um pecador arrependido. Ele está pronto para perdoar e restaurar. Ele está pronto para ouvir. Venha a Ele, diga: Senhor, tal qual estou, sem me esquivar, me entrego a quem me quis salvar. Ó Salvador, me achego a Ti. A tua fé é uma fé verdadeira, uma fé emprestada. Ela não perdurará. Você não conseguirá entrar no céu com o ticket de outra pessoa. Você precisa do teu nome escrito ali, dado por Cristo Jesus. Peça a Ele nessa noite. Você poderá dizer a Ele isso. E lembrar que ali, quando Ele morreu naquele lugar de tortura e de agonia, Ele alcançou mérito e poder. Você pode olhar para trás e ver ali Adão, não é? Que derrubou a humanidade inteira em seu pecado, não passando naquele teste do jardim, e olhar para Cristo que naquele jardim venceu, mesmo com grandes gotas de sangue, e disse: que seja feita a tua vontade, tomarei esse cálice. E Ele venceu em meu lugar. Você pode trazer essas palavras ao Senhor e dizer: Senhor, eu venho como eu estou, tantos anos na religião, descubro agora que a minha fé foi emprestada, dá-me uma fé verdadeira e um novo coração. Você pode trazer essas palavras, Ele te ouvirá. Você não precisa estar sangrando no chão como o exemplo de John Bunyan. Você não precisa estar perdendo o cabelo. Se você vê o teu pecado, entende essa promessa de Deus, você pode vir desta maneira e orar ao Senhor com oração sincera e uma verdadeira entrega, e Ele te ouvirá, e Ele te salvará, e Ele te preservará até o final. Vamos orar juntos. Bendito e eterno Deus, glorioso Pai de misericórdias, Senhor, move dentro de nós. Dai-nos a capacidade espiritual para um autoexame. E com a Tua ajuda, Senhor, lançando luz da verdade em nosso coração, nos faz ver se há ali vida ou não. Dispersa as trevas, move dentro de nós. E se tudo o que podemos ver é uma fé tomada emprestada, tem misericórdia de nós e ouve o nosso clamor e cura o coração quebrantado em arrependimento e restaura, Senhor, aqueles que são Teus, mas voltaram para este mundo. O Senhor é poderoso para salvar pela primeira vez e restaurar aqueles que estão tão distantes. Vem e ouve o nosso clamor e abençoa o Teu povo. É o que te pedimos por Jesus Cristo, Salvador, e para o Teu louvor. Amém.